Uma civilização tão misteriosa que sua origem ainda é incerta e cujos registros foram gravados em um idioma praticamente indecifrável. Hoje vamos até a antiga Etrúria, onde o povo etrusco deixou para trás segredos fascinantes. Embora eles tenham influenciado profundamente Roma e a história italiana, sua escrita permanece um enigma, com poucos textos decifrados. Como uma civilização que floresceu por séculos, deixou tão poucas pistas sobre sua própria existência. Quem eram esses antigos habitantes da Península Itálica? Como viveram e o que os levou ao declínio? Eles tinham grande organização política e militar e construíam grandes monumentos, sistemas de drenagem e de irrigação. Em sua sociedade, as mulheres tinham papéis sociais e religiosos elevados e incomuns para a época, o que causava estranhamento entre gregos e romanos. A civilização etrusca estava à frente do seu tempo, e seus mistérios tornam sua história uma das mais instigantes da antiguidade. Mas afinal, quem eram os etruscos e onde viveram? A civilização etrusca é considerada uma das culturas mais antigas da Itália e ocupou a região conhecida no passado como Etrúria desde aproximadamente o século X a.C., até serem absorvidos pelo crescente Império Romano quase 1000 anos depois. A Etrúria abrangia a área da atual Toscana e se estendia para partes do Lácio e Úmbria, em um território rico e estrategicamente localizado. Era um povo de marinheiros, mercadores e guerreiros, além de artistas e arquitetos talentosos. Eles estabeleceram cidades-estado bem organizadas, como Veios, Tarquínia, Vulti e Cerveteri, onde deixaram sua marca através de templos, tumbas e obras de arte. Mas e de onde veio este avançado povo? Um dos maiores mistérios sobre os etruscos é sua origem. Antigos escritores gregos e romanos, como Heródoto, sugeriram que eles vieram da Anatólia, na atual Turquia, enquanto outros, como Dionísio de Halicarnasso, afirmavam que eram nativos da própria Península Itálica. Estudos genéticos recentes trouxeram mais hipóteses, apontando que os etruscos podem ter se desenvolvido localmente, mas tiveram influências culturais e comerciais intensas com povos orientais e do Mediterrâneo, o que explica a similaridade entre alguns aspectos da cultura etrusca e as civilizações do Oriente Próximo. No entanto, a ausência de uma origem definitiva apenas aumenta o mistério e o fascínio em torno desse antigo povo. Apesar de ainda sabermos pouco sobre os etruscos, sabemos que eram desenvolvidos. Eram uma sociedade complexa, composta por uma elite dominante, por agricultores, artesãos e uma classe de trabalhadores e escravos. A vida etrusca era marcada por uma forte religiosidade, e os rituais desempenhavam um papel fundamental em seu cotidiano. Acreditavam que os deuses influenciavam diretamente a vida terrena e utilizavam a haruspícia, que era a leitura das entranhas de animais, e também a augúria, a observação do voo das aves, para obter orientação divina. Outro aspecto interessante é a posição da mulher na sociedade etrusca, muito mais elevada do que em outras culturas antigas. As mulheres etruscas tinham uma presença significativa nas cerimônias e na vida pública, e suas representações em pinturas e esculturas mostram-nas ao lado de seus maridos, desfrutando de festas e banquetes. Esse protagonismo feminino era surpreendente para outros povos como os gregos e romanos, que viam a participação social das mulheres com certa reserva. Muito do pouco que sabemos sobre os etruscos são narrativas de outros povos. Isso porque ainda não compreendemos o seu idioma e não conseguimos decifrar os seus registros. Embora os etruscos tenham deixado muitas inscrições em seu alfabeto, que foi adaptado do grego, a língua etrusca não pertence a nenhum grupo linguístico conhecido, e muito do seu vocabulário permanece incompreendido. Além disso, os etruscos deixaram um legado artístico rico e complexo, especialmente em suas pinturas de túmulos. As cenas retratam o cotidiano, mas também visões do submundo, com figuras que parecem guardiões ou demônios, sugerindo uma rica mitologia sobre a vida após a morte. Em tumbas como a de Tarquínia e Cerveteri, pinturas coloridas mostram banquetes, músicos e dançarinos,
cenas que parecem capturar a alegria e o respeito etrusco pela vida e a reverência pelo além. Outra curiosidade fascinante é a sua habilidade com o bronze. Os etruscos criaram esculturas e objetos detalhados, como a famosa Quimera de Arezzo, uma escultura em bronze de uma criatura mitológica que hoje é um dos grandes tesouros da arte etrusca. Esse domínio da metalurgia não só demonstrava sua habilidade artística, mas também sua relevância comercial, pois muitos de seus artefatos em ouro e bronze eram exportados para todo o Mediterrâneo. Apesar de terem surgido misteriosamente, os etruscos perduraram na região durante séculos. A história etrusca conhecida é geralmente dividida em 5 períodos principais, desde a Idade do Ferro até a gradual absorção romana. Cada fase reflete mudanças na cultura, arquitetura e modo de vida dos etruscos. A primeira fase é conhecida como o período vilanoviano e inicia ainda na Idade do Ferro, próximo ao ano 900 a.C., quando os primeiros etruscos, conhecidos como cultura vilanoviana, viviam em pequenas aldeias e eram hábeis metalúrgicos, trabalhando com bronze e ferro para criar armas, utensílios e adornos. Durante este período, os costumes funerários já são evidentes, com as tumbas em poço e urnas em forma de cabanas que representavam simbolicamente suas casas. É o início da estruturação das cidades-estado etruscas e do desenvolvimento de uma cultura distinta na região. 2 séculos mais tarde, na fase conhecida como período orientalizante, que inicia-se em 700 a.C., a influência do comércio com o Oriente Próximo, incluindo Egito e Grécia, começa a aparecer. Os etruscos incorporam elementos decorativos e tecnológicos estrangeiros em sua cultura, como joias, cerâmicas e temas mitológicos. Surgem também as tumbas pintadas e complexos tumulares monumentais, refletindo um culto aos mortos mais elaborado. É o início de uma era de prosperidade, em que a Etrúria se torna um centro comercial crucial no Mediterrâneo. O auge da influência etrusca, no entanto, ocorre durante o período arcaico, que inicia-se aproximadamente em 600 a.C. Suas cidades-estados são prósperas e independentes, com reis e elites que patrocinam grandes obras públicas, como templos e teatros. Arquitetonicamente, desenvolvem templos que inspiram até mesmo o estilo romano mais tarde, e a escultura etrusca, especialmente em terracota, floresce. Já no período clássico, que se inicia em 470 a.C., as cidades etruscas se envolveram em uma série de conflitos por mar e terra, o que acabou enfraquecendo sua importância na Itália. Com isso, o poder econômico, a autonomia política e a identidade cultural distinta dos etruscos gradualmente se desgastaram, e seus vizinhos latinos ganharam mais força com a emergente República Romana. Em 300 a.C., os conflitos cessam, e inicia-se o período helenístico, que corresponde aproximadamente às fases homônimas da antiga civilização grega. Neste período, Roma começou a colonizar o sul da Etrúria e construíram estradas que lhes forneceram comunicação e controle sobre toda a região. No século I a.C., a Etrúria não era mais uma entidade independente, política ou culturalmente. Em vez disso, fazia parte do crescente Estado romano. Em 89 a.C., todos os moradores da Etrúria receberam cidadania romana e foram registrados em tribos romanas para fins burocráticos e eleitorais, até que em poucas décadas toda a região ficou sob influência latina. Embora absorvidos por Roma, o legado etrusco continuou a influenciar a cultura romana, e elementos podem ser vistos na religião, no planejamento urbano e nos rituais militares. Os romanos adotaram tecnologias e práticas como o uso de sistemas de drenagem, do arco e do esgoto sanitário, além da iconografia religiosa etrusca. A civilização etrusca continua a atrair arqueólogos e historiadores, em busca de respostas para os mistérios deixados por esse povo, que foi um dos capítulos mais fascinantes da história antiga. No programa Origens de hoje, fizemos uma viagem ao passado até os etruscos, um povo que ajudou a moldar a identidade cultural da Itália e, indiretamente, do mundo ocidental. Se você gostou, conta para a gente nos comentários
e nos ajude deixando o seu like. Obrigado por assistir e não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Até a próxima!